Bom dia! Olá pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira de lives, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia Ingrid, bom dia Rios, bom dia Engenheiro Fernando, bom dia Arnaldo, Daniel Salles, Priscila, bom dia, bom dia. Chama quem vocês acham que precisa saber sobre quanto custa e qual o tempo para se fazer uma incorporação imobiliária, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. O tema da nossa live é quanto custa e qual o tempo de retorno para se fazer uma incorporação. Já recebi essa pergunta tantas vezes. Eu comecei a fazer os temas das lives, né? Tem uns 2 meses que eu comecei a organizar os temas das lives. E aí eu comecei organizando os temas pelo número de perguntas que eu recebia. E com certeza, quanto custa e qual o tempo de retorno é uma das perguntas que mais aparece sobre incorporação imobiliária. E antes de eu começar, eu já quero deixar um recado. Se você ainda não está seguindo o nosso canal no YouTube e também aqui no Instagram, por favor, siga o nosso canal no YouTube, no Instagram. Se você ainda não está participando do grupo do Telegram, é bacana que você participe desse grupo, porque é lá onde eu coloco os meus caderninhos, né? É onde eu coloco as anotações de todas as lives. Hoje tem uma tabela que eu desenvolvi para a live de hoje, então eu acho que vocês vão gostar de receber essa live depois, esse caderninho com essa tabela, porque eu vou explicar quais são as etapas para se desenvolver uma incorporação imobiliária e quanto que a gente paga, como é que são os custos, o investimento, e aí eu acho que vocês vão conseguir ter uma visão melhor de quanto custa e quando é que eu vou ter meu retorno, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu tirar meu microfone aqui do lado, jogar aqui pro ladinho. Como eu falei, eu fiz essa tabelinha aqui para vocês, aonde eu vou apresentar esquematizado, né? De uma forma esquemática para vocês, porque eu gosto de facilitar a vida de vocês, né? Vocês já sabem disso. Então eu montei uma tabela para vocês terem uma noção de quanto que a gente gasta para desenvolver uma incorporação imobiliária em cada momento e quanto tempo dura em média, tá? A live de hoje não vai ser uma live muito longa, mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida no final, eu vou abrir aí para umas 2 perguntinhas no máximo. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre incorporação imobiliária, existem várias etapas para quem conhece o fluxo da incorporação desenvolvido pela incorporação na prática. Mas no final das contas, existem 3 etapas. A etapa antes de eu fazer o lançamento, a etapa do lançamento, né, propriamente dito, a etapa de obra e depois, quando a gente finaliza isso tudo, vem uma 4ª etapa aí, não menos importante, que é a entrega dessa obra, atendimento ao cliente, divisão de lucros e tal. Então eu montei uma tabela aqui, que vocês vão receber no grupo do Telegram, daqui a pouquinho, aonde eu organizo isso para vocês entenderem quanto que vocês investem em cada etapa. Então vamos lá. Quando eu tô falando da etapa de pré-lançamento, para quem já assistiu as minhas lives, sabe o que é o fluxo da incorporação imobiliária, tem imagem do fluxo da incorporação dentro do grupo do Telegram, tem imagem do fluxo da incorporação em algum post aí dentro do meu feed. Se não tá tão claro para você o que é o fluxo da incorporação, tem live minha falando sobre o fluxo da incorporação, mas o fluxo da incorporação são atividades que ocorrem uma seguidinha da outra para a gente poder fazer uma incorporação imobiliária do zero até a entrega das chaves. Quando eu falo, então, indo agora para essa parte de quanto custa e quanto tempo leva para eu ter o retorno de uma incorporação imobiliária, eu dividi, então, em 4 etapas. Eu tenho a etapa pré-lançamento, o que eu faço até eu conseguir colocar esse produto à venda no mercado. Eu tenho a etapa de lançamento, eu tenho a etapa de obra e eu tenho a etapa de entrega da obra, quando você vai ter o resultado e você vai formalizar o resultado da sua operação. Então, o que acontece nessa etapa de pré-lançamento? Eu vou comprar o terreno em permuta ou em dinheiro e eu vou desenvolver o produto. Isso é o que eu vou fazer na etapa de pré-lançamento. Desenvolver o produto significa que, quando a gente está falando em incorporação imobiliária, significa que eu vou desenvolver um estudo de massa, desenvolver um quadro de áreas,
Fazer um orçamento, fazer um estudo de viabilidade econômica, minha conta parou em pé, eu vou desenvolver esse produto como projeto de prefeitura, vou fazer um projeto de aprovação, vou preencher meus quadros da NBR, vou fazer meu memorial de incorporação, obter o meu registro de incorporação, então aí eu começo a venda. Aí é a data 1 do meu lançamento. Entre eu comprar o terreno e eu começar a namorar o terreno, desenvolver um mix de produto, fazer a minha inteligência de mercado, até eu fazer o lançamento imobiliário, normalmente, e aí eu anotei isso aqui nessa tabela, a gente leva de 6 meses a 2 anos. Carol, você leva 2 anos para desenvolver um produto porque tem uma etapa dentro do desenvolvimento de produto que se chama aprovação de projetos na prefeitura. E existem algumas prefeituras que você pode levar até 2 anos ou mais para fazer a aprovação de um projeto. Ou então, às vezes, você vai ter que fazer várias aprovações. Você tem uma questão de tombamento, depois você tem uma questão ambiental, depois você tem uma questão com, sei lá, sistema de trânsito. Então, eu vou ter que fazer várias etapas de aprovação que no final dá 2 anos. Então, eu coloquei aqui que a gente leva de 6 meses a 2 anos para desenvolver um produto que seja passível de ser lançado no mercado. Só que eu coloquei entre parênteses 4 a 6 anos. Por quê? Porque quando a gente está falando de uma incorporação imobiliária muito grande, às vezes a gente vai comprar vários terrenos de vários donos de terrenos diferentes. Às vezes a gente leva, só para comprar os terrenos, às vezes a gente leva 2 anos só negociando o terreno. Mas eu tô falando de um VGV de 600 milhões. Eu tô falando de um VGV de 1 bilhão. Então, é um VGV que a gente sabe que a gente não vai desenvolver da noite pro dia. Então, entendam isso. Carol, mas você tá falando que então que a incorporação imobiliária leva 6 anos. Não. O que eu tô dizendo é que, normalmente, a gente, para um projeto pequeno, para um terreno pequeno, às vezes a gente consegue captar, desenvolver o produto, aprovar, lançar em 6 meses. Acontece? Acontece. Só que a gente também tem situações de projetos mais complexos, que às vezes a aprovação na prefeitura não vai ser tão rápida, ou a negociação de compra do terreno também não vai ser tão rápida. Isso acontece, tá bom? Então essa etapa de pré-lançamento entre comprar o terreno, fazer inteligência de mercado, estudos de massa, desenvolvimento de mix de produto, orçamento, estudo de viabilidade, compra do terreno em permuta, desenvolvimento do projeto de prefeitura, registro de incorporação, isso tudo leva de 6 meses a 2 anos em média. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, beleza? Quanto é que custa, normalmente, para a gente chegar nessa etapa de agora eu posso lançar? Pela minha experiência, hoje eu não vou explicar sobre VGV, tá? Não vou explicar as etapas de cada coisa do VGV, a separação, o que paga o VGV. Se você tá boiando, não sabe o que é VGV, tem live no meu Instagram ou lá no YouTube, onde eu explico o que é VGV, como é que calcula VGV, valor geral de vendas, que é a venda da área privativa, que vai pagar tudo, terreno, obra, marketing, comissão, lucro, tá? Então não vou entrar no detalhe de VGV, tô partindo do pressuposto de que vocês estão me acompanhando aqui nas lives de terça e quinta, então você já sabe o que eu tô falando. Então, nessa etapa de pré-lançamento, que eu disse que dura de 6 meses a 2 anos, você vai gastar em média de 1 a 2% do seu VGV. Carol, então peraí. Você tá me dizendo o seguinte, normalmente a gente começa a vender no lançamento. É óbvio que também tem outros tipos de incorporação, onde a gente faz a captação com investidores, também não vou entrar no detalhe disso hoje. A gente já falou sobre captação de investidores, atração de investidores. Mas vamos fazer de conta que a gente está fazendo aqui um arroz com feijão, né? Uma incorporação arroz com feijão aí. Nessa incorporação arroz com feijão, eu vou fazer o lançamento, ou seja, eu vou começar a fazer a venda das unidades autônomas depois que eu tenho o meu registro de incorporação, seguindo a lei 4.591 de 64, incorporação padrãozão, tranquilo. Então, até eu poder vender, até eu começar a fazer a venda, eu, dona da incorporação, a dona do negócio, gasto de 1 a 2% do VGV. O que está dentro dessa conta? Que eu sei que muita gente vai perguntar. A gente coloca como taxa de incorporação.
Dentro dessa conta tem taxas com cartório, advogados, contador, aprovações legais, consultorias especiais, projetos de prefeitura, certidões, NBR 12721, registro de incorporação e o marketing para fazer o lançamento. Ué, Carol, mas então você está querendo dizer que isso é o que eu vou gastar até o lançamento? Sim. Então a gente meio que coloca isso como taxa de incorporação, só que depois depois que você faz o lançamento imobiliário, cada uma dessas taxas vai para o centro de custo ideal, né? Vai para o centro de custo organizado. O que é obra vai para obra, o que é marketing vai para marketing, o que é custos de incorporação vai para a taxa de incorporação e por aí vai. Aí a gente entra na etapa de lançamento. O que é o lançamento? O lançamento é o momento que vai desde o início das vendas até o final do nosso esforço máximo de vendas. Quando eu entrei no mercado imobiliário, lá em 2007, a gente falava que um lançamento durava 6 meses. Hoje a gente considera que um lançamento dura 12 meses. Então, entre eu receber o meu registro de incorporação e começar a fazer a venda até o final do lançamento, a gente contabiliza como 12 meses. Depois disso, essas unidades que não foram vendidas, elas viram estoque. Então, a gente começa a dizer que essas unidades que ainda estão à venda são unidades de estoque. Mas vamos voltar, então. Esse período de lançamento, ele dura 12 meses. E o que a gente tem nessa etapa de 12 meses? A gente tem a captação de investidores. Às vezes eu vou oferecer algumas unidades em permuta. Então, eu tenho nessa etapa de lançamento, eu tenho tanto venda para o cliente final, que vai fazer a compra da unidade, vai pagar mensais, semestrais, anuais, depois vai receber a unidade nas chaves, vai quitar ou vai fazer um repasse. E eu também tenho uma coisa super importante que é a captação. Às vezes é o momento que eu vou fechar parcerias, eu já tenho meu número de RI, vou fechar parcerias com fornecedores que vão receber unidades autônomas em pagamento pelos serviços. O construtor, projetistas, consultores e por aí, parceiros, fornecedor de esquadria. Já comprei muito cimento aí, muito concreto com unidade autônoma. Então a gente faz isso. Então essa etapa de captação e vendas acontece durante o lançamento. E aí a gente tem a nossa etapa de obra, que a obra vai durar de 6 meses. Eu até separei em CVA, Casa Verde e Amarela, e MAP, médio e alto padrão. Quando eu tô falando de CVA, às vezes eu tô falando de uma obra que vai levar de 6 meses a 18 meses. Carol, obra que dura 6 meses. Uma casinha geminada, um condomíniozinho, Casa Verde e Amarela, pequenininho e tal. Esse prazo é ok. Então, para obras CVA, Casa Verde e Amarela, a gente trabalha aí de 6 meses a 18 meses. Mas é óbvio que existem obras que vão... Tô falando lá de plantação de casinha. 6 mil unidades. Tudo bem, então eu vou ter lá 36 meses de obra. Tranquilo. Bom, aí o que acontece? Quando eu tô falando em obra, a obra, ela não começa depois dos 12 meses de lançamento. A obra começa depois de 6 meses que eu fiz o lançamento. Por que a gente faz isso, Carol? Porque na Lei 4.591 de 64, a lei protege tanto o incorporador quanto o cliente. E por que ela protege o incorporador? Porque dentro da lei ela está dizendo que o incorporador que lançar um produto imobiliário, se der uma zebra, se o produto for um mico, se ele tiver errado o produto, ou no desenvolvimento do produto, no posicionamento, no público-alvo, no preço, ele pode fazer a denúncia da incorporação. Ou seja, o incorporador pode desistir do negócio, devolver o dinheiro para quem comprou e começar de novo. É regra do jogo da Lei 4.591 de 64. Então a gente convencionou no mercado que a gente só começa a obra 6 meses depois do lançamento. Então meu lançamento tem 12 meses de duração, mas a minha obra começou nesse 6º mês. E ela vai durar, para produtos Casa Verde e Amarela, de 6 meses a 18 meses, para produtos MAP, normalmente de 12 a 24 meses, mas o período médio que a gente leva para fazer uma obra MAP, 18 meses, tá? O que eu vou gastar nessa época? Então, só voltando aqui que eu esqueci de falar uma coisa importante. Na época do lançamento, qual vai ser a minha maior exposição na hora do lançamento? Porque meu marketing eu paguei no pré-lançamento. No lançamento, qual vai ser o meu custo? Óbvio que eu vou ter mais um gasto com marketing. Inclusive, dentro da formação, a gente tem um curso, dentro da formação, a gente tem uma aula de marketing com marketing digital e com lançamento,
onde eu apresento uma planilha desenvolvida pela Incorporação na Prática, que a gente planeja a verba de marketing para pré-lançamento, lançamento e estoque, para que você consiga mensurar quanto eu tô gastando por mês e você tem o ROI, para você medir quão boa tá sendo a sua venda, né? Para você fazer o Return Over Investment, que é para você saber quanto custou cada venda. Tô usando uma estratégia boa? Não. Minha venda tá ficando... o meu ROI tá caindo, tá ruim. Então eu preciso mudar a minha estratégia de vendas. Com isso eu vou medindo quanto eu gastei, quanto eu vendi mensalmente. E eu consigo também planejar o meu budget, que é o meu orçamento, a minha verba de marketing até o final. Então, na época do lançamento, é óbvio que a gente vai ter um gasto com marketing, né? Que eu vou gastando esse marketing, essa verba que eu tenho para me auxiliar nas vendas. E eu vou começar a pagar também comissão, que é de 4 a 5% do VGV, tá? Então eu já gastei de 1 a 2 no pré-lançamento, 4 a 5 de comissão, só que o meu marketing tá espalhado, né? E o meu marketing pode ser 2%, 1,5%, 3% do VGV. Obra costuma custar de 45% a 50% do VGV, isso é padrãozão, né? E aí depois a gente tem, depois da etapa de obra, dependendo se você fez o financiamento da produção, né? Se você contratou um financiamento de produção, ou seja, você tem alguém financiando a sua obra, você precisa fazer o cronograma físico-financeiro para fazer essa medição e conseguir ter certeza de que você está seguindo o cronograma físico-financeiro, que inclusive a Incorporação na Prática tem um cronograma lindão, que também está dentro da nossa formação. Bom, aí depois disso, então, pré-lançamento, 6 meses a 2 anos, eu gasto de 1 a 2% do VGV. Lançamento, 12 meses de duração, eu gasto de 4 a 5% do VGV, mais 2% de marketing. Obra, de 6 a 18 meses, Casa Verde e Amarela, de 12 a 24 meses, produto MAP, você vai gastar de 45% a 50% do VGV. E aí vem a parte de entrega. Entrega da obra, a BITS, manutenção, por aí vai. Que é o quê? A BITS entrega das chaves, que normalmente leva de 3 a 6 meses, dependendo de quão amador você é, porque o ideal é que você faça isso no máximo em 3 meses, que é você entregar as chaves e ter o retorno, o recebimento do valor integral das vendas das unidades autônomas. E aí é nesse momento que a gente tem a divisão do lucro, então vamos colocar aí um lucro de 20%. É nesse momento que eu vou pagar o terreno, porque eu vou pagar o terreno em unidades autônomas, eu vou entregar a chave. Minha permuta custou aí de 8% a 10%, é o valor do terreno. E os meus impostos, lembrando que impostos a gente paga mensalmente, certo? Então eu vendi, recolho 6,7% ou 4% se eu fizer o RET, regime especial de tributação. Eu pago 4% das vendas que eu faço mensalmente. Então, vamos juntar essa fórmula toda aqui. O que eu tenho? Eu tenho 6 meses de pré-lançamento, mais 12 meses de lançamento, mais 18 meses de obra, só que a minha obra começa no meio do lançamento, então eu tiro 6 meses, eu começo 6 meses antes, mais 3 meses de entrega do empreendimento. Então, o que eu tenho de duração média de uma incorporação imobiliária? Eu tenho 33 meses. Ou seja, em 2 anos e 9 meses, eu começo a namorar o terreno e entrego as chaves. Então, sempre que eu estou fazendo um estudo de viabilidade econômica, é óbvio que aqui eu estou usando um padrão de datas de mercado. Eu sei que existem produtos que são mais rápidos, eu sei que tem produtos que são um pouquinho mais devagar. A gente sempre pensa de 24 a 36 meses para a gente ter o dinheiro na mão. Entre começar uma incorporação imobiliária, namorar o terreno e receber o resultado, fazer a divisão de lucro. Eu sou incorporadora, então a divisão do meu lucro, quando é que eu recebo? De 24 a 36 meses é o prazo padrão, é o ciclo de uma incorporação imobiliária, tá? Lembrando o seguinte, muita gente dá tiro no pé na hora de fazer, na hora de mensurar a taxa de incorporação, porque não entende o que está dentro dessa taxa de incorporação. Eu já escrevi aqui no meu caderninho que vocês vão receber dentro do grupo do Telegram. Então, só para eu deixar claro aqui, o que está dentro da taxa de incorporação?
todos os custos para a gente fazer essa incorporação acontecer. Então, todos os registros cartoriais, as contratações de advogado, contador, projetos, né, a concepção dos projetos, tudo preliminar. Tudo isso está dentro do custo do incorporador. E também o custo fixo do incorporador. O prolabore do incorporador, aluguel, condomínio, gasolina, celular. Então, esse custo operacional, por que a gente sempre fala assim, Carol, por que é interessante a gente ter mais de uma incorporação acontecendo ao mesmo tempo? Porque se eu, incorporadora, estou desenvolvendo 3 negócios ao mesmo tempo, tem 3 negócios fazendo o rateio do meu custo fixo como incorporador. Então, eu aumentei a eficiência do meu negócio. Significa que eu vou ficar lotada de negócio acontecendo ao mesmo tempo, não dando conta de desenvolver um projeto de forma correta? Não. Significa que eu vou buscar esse equilíbrio ótimo entre o volume de incorporações que eu vou desenvolver, porque, volto a dizer, cada incorporação vai estar numa etapa diferente. Enquanto eu estou comprando terreno, eu estou lançando uma outra incorporação e eu estou entregando um outro empreendimento. Então, é legal você, por exemplo, dá para ter 3 negócios sendo a mesma equipe? Eu acredito sim que dá, desde que você tenha os negócios em etapas diferentes. Dá para fazer 3 lançamentos ao mesmo tempo? Dá, mas a chance de infartar é grande, né? Então vamos diminuir aí o risco de estresse, mas dá sim pra gente trabalhar com várias incorporações ao mesmo tempo e aumentar a eficiência da nossa operação, ou seja, conseguir alavancar os resultados da nossa empresa se a gente conseguir utilizar os nossos recursos. Eu vi que teve mais uma pergunta aqui, eu vou responder essa pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu abro, senão eu já encerro por aqui. Agora eu quero ver eu achar a pergunta, gente, cadê? Peraí. Ai, tanta gente. Lousada Filho, essa permuta com o construtor seria em valor de custo ou com algum ganho? Ótima pergunta. Nem eu nem você, é um ganha-ganha, né? Então, se eu colocar a preço de custo, eu tô arrancando dinheiro da onde? Do meu lucro, não tem almoço grátis, certo? Então, o ideal é que toda vez que a gente for trabalhar com permuta, que a gente tenha em mente que o ideal é sempre trabalhar com o valor de venda e não o valor de custo da unidade autônoma. Então, vou dar um exemplo. A minha unidade autônoma custa 500 mil para ser construída. Eu vou vender no lançamento por 1.200.000. Para o meu construtor, eu vou fazer essa permuta por 950, por 980, porque aí eu ganha-ganha. Mas eu não vou depenar a minha incorporação retirando o meu lucro inteiro, porque senão eu, às vezes até quebro, né? Dependendo da minha margem, tá, Lousada? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Rodrigo Duarte, obrigada, muito bacana a sua live, obrigada. Qual a taxa média cobrada de um amigo? Tiago Russo, acho que é isso. Perguntou, qual a taxa média cobrada em uma incorporação? Eu acabei de falar que quando a gente faz mais incorporações, a gente aumenta a nossa eficiência, certo? Então vamos partir do pressuposto de que você só tem uma incorporação. Não vou te dar a resposta pronta, porque isso não existe no nosso negócio, mas vou te dar alguns números para você fazer uma conta aí. Quando a gente está falando sobre taxa de incorporação, eu já disse que ela paga todos os custos necessários para a gente fazer essa incorporação acontecer, taxas cartoriais, o advogado para fazer a SPE, o ASCP, o contador para montar essa empresa, os contratos com os fornecedores, contrato de compra e venda, então você vai contratar um advogado, você vai fazer estudo de massa, quadro de áreas, todos esses custos iniciais a gente costuma colocar dentro da taxa de incorporação. Quadros da NBR, por aí vai. E tem o custo fixo do incorporador. Esse custo fixo do incorporador, você concorda que se eu tenho 3 incorporações acontecendo, eu posso dividir o custo fixo do incorporador com essas 3 incorporações. Mas se eu só tenho uma, eu vou cobrar só dessa incorporadora, só dessa incorporação. Então, o normal é a gente trabalhar de 2% a 3% como taxa de incorporação. Mas se eu tô começando agora, se eu tô montando empresa, tô mobiliando, e aí vocês vão ver que tem uma... eu acho o seguinte, a gente só monta escritório quando a roda tá girando azeitada.
esse negócio, essa mentalidade de incorporador que tá começando agora, que faz cartão, compra, aluga sala, reforma sala, piso travertino, travertino até no teto, investe uma grana absurda no escritório que ninguém vai lá visitar. Você não vai fazer nenhuma venda no teu escritório. Pra que você tá gastando dinheiro montando escritório? Então é um custo fixo, que ao meu ver, isso é cabeça de anos 2000, anos 90 aí, tá? Na minha cabeça hoje dá pra fazer tudo online, você não precisa ter um escritório caríssimo se você ainda nem virou incorporador direito. Então, quando a gente fala sobre taxa de incorporação para quem tá começando, eu já vi incorporadores cobrarem até 6% como taxa de incorporação. É óbvio que não existe almoço grátis. Esse 6% tá comendo quem é meu lucro, né? Não tem almoço grátis. Você tira de um lugar para botar em outro. Então, Thiago, eu sempre parto do pressuposto de que a gente tem que começar com um custo fixo muito baixo, principalmente se eu tô fazendo uma única incorporação. E aí, no momento em que eu entro nessa roda de ter 3 incorporações acontecendo ao mesmo tempo, às vezes até mais, onde eu tô comprando um terreno, tô no meio de um lançamento num outro projeto e tô entregando uma obra, né, seguindo... Eu vou colocar o caderninho lá dentro do grupo do Telegram, mas lá no caderninho vocês vão entender esses prazos, né? Entre o pré-lançamento, que durou aí de 6 meses a 2 anos. Às vezes eu tenho uma incorporação que tá nessa etapa de pré-lançamento, eu tenho uma outra incorporação que tá aí na etapa de obra, e eu tenho uma outra incorporação que tá na etapa de entrega. Dá pra ter mais de uma incorporação acontecendo ao mesmo tempo, porque eu consigo dividir o meu tempo, então a minha taxa de incorporação fica mais barata. Porque o que pesa a taxa de incorporação não são os custos iniciais para desenvolver essa incorporação, como aprovações, registros cartoriais, não é isso que pesa. O que pesa é o custo fixo do incorporador, é o prolabore do incorporador. Porque vamos lá, se a minha incorporação tá entrando, o meu terreno tá entrando hoje, eu tenho que pensar que eu vou ficar trabalhando nessa incorporação por 24 a 36 meses, non-stop. Então, essa incorporação tem que pagar o meu custo fixo, né? Todo mundo tem boleto, não é assim? Então, a gente tem que planejar esse custo fixo de forma adequada. Deixa eu ver se tem mais pergunta pra cá. Lousada Filho, como funciona o RET? Ainda ficou essa dúvida. Dá uma olhada no meu canal do YouTube ou nas lives aqui do Instagram, que eu tenho uma live que eu falo sobre as leis das incorporações. Não dá pra eu falar sobre isso agora. Mas só pra te dar uma colinha, é a lei... Tô com meu caderninho aqui. É a lei 10.931 de 2004, que fala sobre patrimônio de afetação. A partir do momento que você faz a afetação do patrimônio da sua incorporação, você vai para RET, Regime Especial de Tributação. E aí você deixa de pagar 6,7%, 6,8% de impostos mensais, de acordo com as vendas, e passa a pagar 4%. E se o seu projeto for um produto de interesse social, você paga 1%, tá? Deixa eu ver se tem mais dúvida. RET. Explica mais como se enquadrar no RET, por favor. Gente, não dá pra eu falar sobre RET assim rapidinho, que senão a live vai ficar muito grande. Mas eu vou fazer uma live só pra falar de RET, tá? Se duvidar, eu vou até chamar um contador pra falar de RET. Acho que vocês vão gostar disso. Pergunta do... Viu? Quem me perguntou isso foi o Gianecchini. Alberto Pinho, parabéns por suas lives. Qual o percentual médio de permuta de unidades por terreno em produtos de casa VA e MPA? O que é VA e MPA? A VA, verde e amarela, não é MPA, é MAP. É médio e alto padrão. Em sua região. Tá, beleza, Alberto. Vamos lá. Também não existe uma resposta padrão para isso, porque dentro da minha região existe terrenos de vários preços. Então, eu estou em Brasília no momento. Aqui em Brasília, se eu falar de plano piloto, eu tenho terreno que custa 50% do VGV. Se eu for para cidades satélites, eu chego a 12%, 19% do VGV, né, em permuta. Se eu estou falando de um produto... Casa Verde e Amarela, normalmente a gente tá falando de terrenos mais baratos. Isso foi MAP, tá? Isso que eu falei foi MAP. Quando eu tô falando de CVA, Casa Verde e Amarela, normalmente eu tô falando de produtos mais baratos.
E normalmente eu tô falando de terrenos mais na periferia, mais baratos também. Dependendo, eu não vou nem pagar pelo terreno. Dependendo do terreno, vai ser uma concessão do governo. Mas se eu pagar, vai ser em torno de 6 a 10%, normalmente 8%, tá? 8%. O Alan pergunta, e permutas para MAP? Permutas para MAP, você chega até 55% do VGV, tá? E aí a tua obra fica mais barata do que... Aí as métricas mudam, né? Quando a gente fala em permuta para produto MAP, vamos pensar aqui, tô comprando um terreno no Leblon. Não tem terreno no Leblon. Provavelmente eu comprei uma casinha, um predinho pequeno, demoli aquele predinho e tô fazendo um empreendimento novo que eu vou vender a 70 mil o metro quadrado, né? Eu já vi empreendimentos sendo vendidos a 100 mil o metro quadrado. É óbvio que esse terreno vai custar mais de 50% do VGV. E aí essa regrinha de porcentagem de lucro também não faz mais tanto sentido, porque o terreno ficou muito pesado, e aí a porcentagem, 20% do VGV como lucro, não faz mais sentido. Às vezes a porcentagem ela é menor, mas o lucro ainda tá valendo muito a pena. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa pergunta eu respondi do Alan. Foi do Alan Pinto. E acho que eu já respondi tudo. Gente, é isso que eu tinha pra hoje. Eu tenho uma novidade. Na verdade, eu tenho várias novidades. Vamos lá. Primeira novidade é que semana que vem, isso na verdade nem é novidade, que eu falei sobre isso na live da terça-feira, que a gente vai começar a partir de segunda-feira o nosso workshop NBR 12721, onde eu vou ensinar vocês a preencher os quadros da NBR 12721. Vou explicar para que serve os quadros. Eu falei um pouquinho na live de terça-feira sobre o que são os quadros da NBR 12721. Se você não assistiu, volta lá, deixa um like nesse vídeo. E eu quero deixar um lembrete aqui pra vocês e uma novidade. A partir da semana que vem, a gente começa, além das lives de terça e quinta, aonde são essas lives aula, né? Que eu preparo pra vocês. Toda terça e quinta, às 10h10, a gente tem uma aula comigo. Segunda, quarta e sexta, a gente começa com uma nova série chamada IP Convida, aonde eu convido profissionais do mercado imobiliário pra gente bater um papo sobre assuntos relevantes e trazer informações quentes, informações importantes, relevantes, para que vocês consigam organizar os negócios de vocês. A live de IP Convida começa na quarta-feira, não na segunda, porque segunda ainda tem alguns compromissos de manhã que eu não vou conseguir atender. Então, a partir de quarta-feira até, acho que 18 de dezembro, a gente tem live todo dia, de segunda a sexta. Sendo segunda, quarta e sexta, live IP Convida com profissionais do mercado, com especialistas do mercado. E terça e quinta, aulas com a Carol, onde eu vou falar sobre assuntos relevantes e vou dar umas aulinhas aí pra vocês dentro do Instagram. Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Se inscreve no nosso grupo do Telegram, se inscreve no canal do YouTube, dá like nesse vídeo, envia pra quem ainda não assistiu. E a partir de segunda-feira, a gente tem o workshop NBR 12721. Então é isso, gente. Obrigada. A gente se vê na próxima live. Tchau!